Olá, eu sou Amanda Marques, estou aqui novamente para dar continuidade ao nosso curso, um curso rápido que está sendo feito em algumas aulas. Nós estamos há alguns dias já falando sobre projeto de imobiliário. É um curso falando sobre desenvolvimento de projetos de interiores e com foco principal em projetos de imobiliário. Você que não assistiu ainda os vídeos, volta lá e assiste os vídeos, você vai aprender bastante coisa, muita coisa legal para você executar na tua prática, no teu dia a dia. Para quem já está aí, muito obrigada pela tua atenção, muito obrigada por estar compartilhando, por estar conversando, por estar trocando essas informações comigo. Eu estou respondendo todas as mensagens até agora, estou conseguindo dar atenção para todo mundo. Continue conversando comigo, porque na sequência, depois que a gente completar esse curso, essas informações serão muito importantes para dar andamento em trabalhos que eu estou desenvolvendo e principalmente num curso bem detalhado de projeto de imóveis que está sendo elaborado com muito carinho para quem quer aprender detalhadamente tudo isso que foi falado até agora. Hoje vai ser falado com mais critério sobre o projeto especificamente de imóveis. Quais são as etapas do projeto, quais são os detalhes, o porquê que é importante cada peça, olhar ali por dentro e como que fica o projeto. No final também a gente vai ter uma entrevista com um profissional da área e também vamos fazer uma visita numa marcenaria. Vamos começar então? Não vamos perder tempo? Bom, esse material que eu estou mostrando para vocês é um material que eu já uso em alguns cursos e ele vai fazer parte também do curso que vai ser lançado na sequência, né? Desse curso mais detalhado. Então, ele é um dos tópicos que serão abordados durante o curso. Nesse tópico aqui, eu apresento sempre como que é o mobiliário. Quais são as etapas, quais são as partes do mobiliário? O material ele é sempre escrito em forma de apostilas. Esse material especificamente é montado em forma de apostila e ele é uma linguagem de fácil assimilação. Ele mostra passo a passo como faz cada coisa. Então, você vai conseguir entender qual é a sequência lógica, porque lendo você vai observar que é conversando diretamente com você, na tua linguagem, fazendo com que você compreenda cada sequência lógica. Eu não vou passar a parte de texto, eu vou direto para as imagens para ficar mais fácil a compreensão, certo? Então aqui, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a cadeira, sobre as partes de uma cadeira. Parece até meio óbvio para muitas pessoas, mas às vezes as pessoas não sabem quais são os nomes técnicos que a gente utiliza para cada parte. Então nós temos aqui as pernas, né, ou pés, também são chamados de pés, as quatro partes de sustentação da cadeira, os braços, existem cadeiras com braços e sem braços, assento e encosto. Então todo projeto que você vai fazer, você tem que ter pelo menos as 4 pernas, né, e o assento. Existem também cadeiras que possuem pernas diferenciadas, 3 pernas, enfim, daí varia muito com o design da peça. Agora a gente vai falar um pouquinho da mesa. A mesa, nós temos sempre uma estrutura base, sustenta ela aqui em cima, e as pernas. Percebam o seguinte, nesse caso eu preciso ter as 4 pernas de sustentação, mas também eu posso trabalhar com um eixo central aqui, né, ou dois eixos nessas posições aqui que dão a sustentação para um tampo superior. Então não necessariamente eu preciso trabalhar com 4 pernas, mas como é chamado essa parte aqui em cima, mas essa parte aqui de cima é chamada de base ou estrutura da mesa e na sequência as pernas, certo? O tampo que fica sobreposto ao mobiliário. E agora vamos para a parte mais detalhada, né? Que a gente começa a trabalhar com os móveis realmente que são mais planejados, mais detalhados, mais especificados para o desenvolvimento de projetos de imóveis. Nós estamos vendo aqui uma pia, e essa pia nós temos algumas especificações bem direcionadas com nomes corretos para você poder saber desenvolver e falar uma linguagem técnica. Então, quando você vai falar com um marceneiro ou com um projetista, você consegue falar em termos técnicos e todo mundo falando na mesma língua tem uma perfeita compreensão. Então, nós temos aqui o roda-pia, que ele fica atrás do móvel, nessa parte inferior do móvel.
O rodapia ele dá uma sustentação para não ter respingo e fazer fechamento também na parede. Então ele tem duas funções. Uma delas é quando você está lavando louça ou fazendo alguma manutenção na pia, que a água da torneira não respingue na parede, e também não entre água atrás do mobiliário, porque às vezes, se a gente não faz esse acabamento, a água pode infiltrar e estragar o mobiliário. Então o rodapia tem essa função também. E a questão de fazer o fechamento. Além do rodapia, nós temos a cuba, que existe vários modelos e marcas no mercado. Geralmente ela é em inox. Essa área aqui da pia, ela é um pouco mais baixa. Percebam que ela tem um rebaixo aqui, ó, um desenho rebaixado. Por quê? Porque se está trabalhando com água, aqui em volta tem acúmulo de água pela manutenção ali, na hora que você está manuseando a água, né? Então tem que ser um rebaixo nessa região aqui, justamente para não se expandir essa água para todo o balcão. Nessa outra parte aqui nós temos o tampo ou bancada, as gavetas com puxadores. Existem vários modelos de puxadores e de gavetas que a gente pode trabalhar, mas os puxadores hoje tem N modelos que você pode até embutir no móvel aqui ou fazer ele sobreposto ao modelo do móvel, né? E os montantes laterais que ficam nas duas laterais, e o sócolo ou rodapé, que é justamente o fechamento inferior na base do chão, né? Próximo ao chão é o rodapé ou sócolo. Seguindo em frente, agora nós vamos retirar a tampa, o tampo do móvel e começar a olhar internamente. Internamente nós temos aqui na parte de trás, temos a régua de sustentação de fundo. Essa régua, tanto de fundo como a frontal, que também tem uma régua de sustentação na frente, elas são importantes porque é elas que dão sustentação para o granito ou para a parte superior do tampo. Esse tampo ele pode ser em granito, em madeira ou N materiais que você pode trabalhar, córion, enfim. Essas duas réguas elas dão sustentação para esse móvel, para que ele realmente sustente e não venha a ficar frágil. Além das réguas de sustentação, nós temos também os montantes internos, que fazem as divisórias, assim como os montantes externos, ele faz a divisória interna do móvel. Estrutura interna de gaveta, a régua de sustentação frontal, como eu falei anteriormente. Essa parte aqui que fica logo embaixo da régua de sustentação, da parte de trás, se chama fundo. Gavetas, aqui nós temos as portas, novamente os montantes laterais dos dois lados, né? E o sócolo e rodapé, ok? Mais uma vez, tirando mais uma parte do mobiliário. Agora nós tiramos as portas e as frentes das gavetas. E aí eu consigo enxergar internamente esse mobiliário. Quando a gente vai trabalhar com um projeto de móveis, percebam que cada detalhe dessa gaveta, por exemplo, tem que estar correto. Se eu fizer, por exemplo, o tamanho da minha gaveta exatamente com o mesmo tamanho do buraco, do vão que eu tenho para posicionar a gaveta, ela não vai entrar. Por quê? Porque ela tem que ter um espacinho nas laterais em que eu possa trabalhar a movimentação de abertura e fechamento da gaveta. Então, para isso, a gente tem que saber como vai fazer o projeto e quais são esses distanciamentos que a gente tem que deixar mínimos nas laterais, certo? Então, vamos lá. Novamente, régua de sustentação de fundos, fundo do armário, montante interno, aqui, a régua de sustentação frontal. Aqui eu estou conseguindo enxergar a parte interna das gavetas e também as prateleiras internas do armário. Joia? Bom, da parte do mobiliário de cozinha, de armário de pia, foi isso que a gente viu e aprendeu, né? Quais são as partes quais são os nomes, os termos técnicos que eu uso para cada parte. Agora vamos detalhar um pouquinho mais a fundo. A gaveta. Vamos pegar uma parte mais específica do móvel que a gente faz separado do móvel como um todo. Então nós temos a estrutura interna da gaveta, aqui nesse desenho, fundo da gaveta, o puxador e a frente dessa gaveta, que é essa parte que faz o fechamento do móvel na peça. Na sequência a gente vai trabalhar agora com móveis de quarto. Então, para entender um pouquinho dos móveis de quarto,
tá aqui o montante sem porta, né? Porque as portas de cozinha para os móveis de quarto seguem a mesma lógica, seguem a mesma tipologia. Então não tem por que a gente detalhar novamente e falar novamente uma repetição de falas em relação a isso. Tirei a porta e aqui eu tenho a moldura que fica nessa parte superior, é essa parte aqui de cima que faz um embasamento e ele faz fechamento. Às vezes o móvel vai até o teto e eu preciso fazer um fechamento na parte superior, justamente para não ficar aberto, não encher de pó, não entrar bicho, enfim. Então é esse montante aqui em cima, que eu também posso chamar ele de roda-teto. Nessa região aqui, ó, tem os cabideiros, essas partes superiores ficam os malheiros, né? É importante você também entender muito de ergonomia, entender um pouquinho de como é o dimensionamento interno desse mobiliário, saber tamanhos de peças dobradas para poder compreender como que você vai dispor esse mobiliário aqui dentro, saber qual que é a necessidade do dimensionamento correto para cada uma dessas etapas de um móvel. No curso que vai ser ministrado na sequência, eu vou detalhar bem claramente cada uma dessas etapas, como que é o tamanho de uma peça dobrada, qual o tamanho de altura, largura, profundidade para cada um desses mobiliários. Então eu vou conseguir detalhar mais. Aqui eu não consigo fazer uma coisa tão detalhada porque é um curso rápido, é um curso de curta duração e que eu tenho que focar em pontos mais específicos, por isso ele acaba sendo um pouco mais rápido, né? Então aqui também eu tenho os calceiros. Não necessariamente para fazer armários eu preciso ter calceiro, então por que eu não preciso sempre ter calceiro? Porque depende do perfil do cliente. O cliente é que vai me falar qual é a preferência deles. Às vezes, o cliente prefere que as peças, por exemplo, de calça sejam colocadas no armário dobradas. Isso é uma preferência dele, então conforme a necessidade do cliente eu vou pegar e dimensionar conforme o que para ele fica mais fácil no dia a dia dele. As gavetas, né, segue a mesma lógica das gavetas de cozinha. A base inferior, que é a base que sustenta todo o mobiliário. E o sócolo ou rodapé, que também dá a parte de sustentação inferior. Ok? Esse material que eu estou trabalhando e mostrando para vocês, como eu te falei para você, ele faz parte de uma gama de várias etapas do curso que está sendo elaborado e que está sendo montado, né? Só esse material aqui, com detalhes bem específicos de projeto, ele vai dar 200 páginas, bem detalhado como é cada parte de um projeto. Então, só com ele você já consegue aprender muita coisa. Imagina com tantas outras coisas que vai ser apresentado, desde o início de como falar com o cliente, detalhar como é um briefing, fazer um orçamento, fazer toda a especificação, etapa por etapa, até chegar no final, né? Há algum tempo o pessoal está me pedindo bastante esse curso, uma coisa bem detalhada, bem específica, para realmente entrar, para quem está entrando na área, quer atuar, para quem já está na área e deseja se especializar mais, e até para quem é estudante, né? Quem é estudante precisa de conhecimento mais prático para a vida prática mesmo, para o dia a dia quando entrar no mercado de trabalho. Então é um curso que vai sanar uma dificuldade bem específica desse pessoal, né? Então vamos voltar aqui e continuar esse pedacinho de curso bem bacana que tem essa parte aqui que fala sobre os desenhos e a composição de um projeto de detalhamento de imóveis. Então quando eu vou trabalhar com os projetos de detalhamento de imóveis, eu tenho que pensar que eu tenho a planta baixa de layout, eu tenho elevações, vista frontal, vista lateral, vista interna, corte horizontal, corte vertical, detalhes e perspectivas. Tudo isso aqui contempla um projeto de imóveis. Tudo isso aqui é o que vai fazer com que ele realmente esteja bem especificado para ser enviado ou para a marcenaria ou para o móvel sob medida. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada uma dessas coisas. Eu vou pegar e trabalhar com base num único projeto, tá? Numa única peça. A base de um projeto é igual para todas elas. Então, se eu ensinar para vocês como detalha um móvel, você vai saber fazer qualquer outro móvel. Então, não tem por que eu ensinar 2 ou 3 peças. Eu vou mostrar uma e essa lógica segue para todas as outras. Então, inicialmente, a gente vê a planta baixa. Primeiro projeto que eu vou trabalhar, planta baixa.
Lembra que eu falei que se eu sou contratada para fazer um projeto completo, eu vou trabalhar com piso, parede, teto, vou fazer gesso, vou fazer revestimentos, mobiliário, luminotécnico, enfim, decoração, todas as etapas de um projeto? Quando eu vou trabalhar com o todo, a sequência lógica é exatamente essa que eu estou fazendo também, só que específica para cada item que eu for trabalhar. Então, na apresentação final do projeto, eu acabo entregando todos esses itens juntos. Nesse caso aqui, que é só projeto de móveis, só vou entregar o projeto de móveis. Então, eu inicio com a planta baixa. Eu faço um desenho de planta baixa, onde eu mostro cada uma das peças que eu estou trabalhando, cada uma das peças que eu estou especificando. Eu vou focar na cozinha, tá? Então, aqui eu tenho o layout da cozinha, tenho as cotas, né? O meu projeto está na escala 1:50 para melhor visualização. A escala vai depender do tamanho do teu projeto e do tamanho da tua obra, certo? Bom, olhando novamente a planta baixa da cozinha, agora é uma escala um pouco maior, eu tenho aqui as especificações do que é cada coisa. Então aqui eu tenho que esse móvel aqui é uma bancada com 4 centímetros, com mais rodapé e sócolo 10 centímetros em granito branco aqualuz. Projeção do móvel suspenso, é essa linha aqui, ó. Eu estou projetando, falando que aqui eu tenho um móvel na parte superior. Então, eu estou fazendo um corte a 1,5 m de altura. Então, como eu faço um corte a 1,5 m, tudo que está abaixo dessa altura, eu enxergo em linha inteira. Tudo que está acima, eu faço em linha de projeção. Por isso que ela fica assim, pontilhada, tá? Aqui também tem móvel suspenso, ó. Por isso que está pontilhado também. Todo o desenho deve estar cotado. E aqui eu tenho uma referência de corte, então eu vou estar cortando esse espaço ao meio, dividindo ele em 2 partes e olhando o que tem do lado direito. E vou estar desenhando a parte interna desse móvel. Eu já vou chegar lá e mostrar o que é isso. Aqui nós também temos a descrição como elevação 01. Elevação 01 é o que eu vou enxergar o móvel olhando para frente, olhando ele de frente. É como se eu estivesse na frente dele e desenhando tudo que eu estou vendo. Assim eu vou conseguir mostrar numa vista de 2 planos, né? Num plano só, em 2D, como que se faz o desenho do mobiliário. Aqui vocês estão vendo como que é a perspectiva dessa cozinha. Aquele desenho de cozinha em 3D ficaria nesse sistema aqui. Esse desenho aqui foi feito em Promob, então é outro item que a gente vai aprender também no curso. Vai ter uma aula toda gravada em vídeo sobre Promob, como desenvolver o projeto em Promob. Então o curso é bem completo, porque você vai aprender desde o Promob até desenho técnico para você fazer também em outros programas e outros softwares também, né? Então vamos continuar aqui. Olha aqui. Aqui eu tenho a elevação 01. Nessa elevação 01, que a gente tinha visto em planta baixa, a especificação da onde eu estava olhando, eu estou parada na frente do desenho e desenhando e detalhando tudo que tem no desenho. Cotas e descrições aqui, de que é cada coisa, do que é cada um desses materiais que estão apresentados aqui do lado. Aqui eu tenho aquela linha de corte, assim como aparece na planta baixa, aqui também aparece na elevação. E aqui também aparecem as linhas de cortes na horizontal aqui, ó, tá? O que é isso aqui? Eu vou estar cortando o móvel ao meio, retirando a parte superior, olhando para baixo e desenhando tudo que eu estou vendo. O mesmo vai acontecer com a parte superior do móvel, ok? Na elevação lateral, eu estaria olhando de uma dessas laterais aqui, ó. Nesse caso aqui, eu estou representando onde está o corte, onde vai passar o corte horizontal, que eu acabei de falar, e aparece todas as cotas. Por que é importante aparecer todas essas cotas no desenho? Porque com essas cotas eu sei qual é a profundidade de cada um desses móveis, justamente para poder saber, na hora de executar, o tamanho perfeito desse mobiliário. E aqui ao lado, todas as especificações técnicas. Aqui, ó, eu tirei todas as portas e gavetas, a frente das gavetas dos armários, e estou mostrando como que ele é internamente. Com base nesse desenho aqui,
eu faço a representação dele interna, ó. Percebam que é o mesmo desenho, só que um está em 3D e o outro é o desenho técnico. E aqui eu vou dizendo o que é cada nicho, vou colocando os dimensionamentos de altura, né? Coloco nomes de materiais, represento sempre onde estão os cortes, ó, eles sempre aparecem em todos os desenhos, ok? Vai ter um monte de corte, né? Ó, aqui em desenho em 3D eu consigo visualizar aonde estão passando os cortes. Aquela linha de corte horizontal aqui e a outra linha de corte horizontal. Como eu falei para vocês, eu corto e retiro a parte de cima. O que está sendo visualizado aqui embaixo é o que vai ser desenhado. Aqui está o corte horizontal 01, que é a parte de baixo, que está representado aqui, ó. Esse aqui é o corte horizontal 01. Então aqui eu tenho as linhas de projeções do que está acima, tudo que está acima eu faço projeção e desenho o que eu realmente estou enxergando. Mais uma especificação aqui onde vai passar a cota e falo quantas gavetas tem e especificações sobre todos esses projetos. Aqui também vou fazendo especificações corretas sobre como desenvolver esse projeto, ok? Sem esquecer de colocar o nome do que você está desenhando, a escala correta e deixar com o máximo de informações possíveis nesse projeto. Joia, pessoal? Aqui, ó, eu vou estar fazendo o corte do desenho superior. Se eu estou fazendo o corte do desenho superior, da parte superior, corte horizontal, eu vou representá-lo aqui. Exatamente com as mesmas especificações que eu falei do corte horizontal 1. A única coisa que eu estou mostrando para vocês para mostrar que eu não esqueci de fazer o corte horizontal 2. Agora, para finalizar o nosso modelo, existem também os cortes verticais. Nesse modelo só tem um corte vertical. Pense no seguinte, o corte ele é sempre importante para mostrar como são detalhes internos do mobiliário. Se eu precisar criar vários cortes, não tem problema. Quanto mais, melhor, para que eu consiga demonstrar o que tem em cada parte. Quanto mais detalhado tiver essa parte do projeto, melhor e menos falhas ocorrerão. Então aqui, ó, eu tenho um corte vertical. Cortei, separei, vou desenhar o que eu estou vendo lá, ó. E está aqui. Esse é o meu corte vertical 1, com todas as especificações dos móveis, as cotas e também com a especificação do corte horizontal 1 e 2. Joia, pessoal? Acho que a gente acabou essa parte de detalhes, de desenhos. E agora está na hora de a gente conhecer um pouquinho mais sobre como que isso funciona na prática. Então, acho importante a gente pegar aí agora até uma marcenaria, conhecer como funciona todas as etapas de um projeto e conhecer na prática como que é a fabricação de cada um desses itens. Vamos lá?